Olá família, graça e paz, tudo bem? Seguindo então com a nossa série Reinando em Vida, quero falar com você hoje sobre mordomia real, ok? Quero conceituar para você, segundo essa perspectiva do reino, que nós somos mordomos do rei, nós somos mordomos do reino dos céus, do reino de Deus, aqui na terra. Então quero compartilhar em dois vídeos acerca da mordomia e primeiro quero fundamentar, né, trazer esse conceito do que de fato é um mordomo nessa perspectiva que nós temos falado. Então, nós vimos que na obra da criação, Deus ele confiou à humanidade a autoridade de governo, ok? Essa soberania sobre o mundo físico, ok? A autoridade ela é de Deus, isso é inegável, é isso que eu quero falar com você agora. A autoridade ela é de Deus. Deus é o Criador, Ele é autor, ok? Mas então Ele delega, ok? Ele dá ao homem esse aspecto de domínio. Domínio é sinônimo de governo, de comando, de administração, de liderança. Ter domínio sobre algo. Então, o mordomo, ele é esse que tem domínio, é esse que tem governo, é esse que administra algo, ok? Só que o que nós precisamos aqui fazer uma distinção necessária e crucial para o nosso entendimento acerca do reino de Deus e acerca da nossa atuação do reino. Que Deus entregou o comando da terra aos homens, mas Deus não entrega a posse da terra aos homens. São duas coisas diferentes. A entrega, então, da propriedade, ela implica no que? Nessa transferência de todas as responsabilidades. Então, Deus nos confiou algo, né? Como se fosse essa xícara. Deus nos confiou essa xícara. Ele colocou, então, sob nossa responsabilidade. Ele colocou em nossas mãos. E a responsabilidade por ela é nossa, porque nós recebemos. Só que por outro lado, então, Deus não entregou a posse dela, ou seja, a xícara não é nossa, ela é de Deus. E por que essa xícara é de Deus? Porque Deus foi quem a criou. Então, a responsabilidade última sobre a posse da xícara, ela é de Deus. Então, por isso que Deus ele impõe um limite lá no início, ou seja, uma prerrogativa. Deus impõe uma condição para que o homem administre aquilo que Deus criou e colocou na mão dele. E isso está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao 17, que diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então, qual que seria a prerrogativa? Qual que é a condição para administrar o que Deus nos confiou? Seria não comer da árvore da vida. Porque a partir de que o homem comesse da árvore da vida, ele perderia o governo. Mas, embora o homem perderia o governo, e de fato isso que acontece, Deus não perde a posse da terra, a terra continua sendo de Deus. Então, lá no início, Deus nos concedeu essa espécie de contrato de administração da terra, como se fosse, né, aqui parafraseando, é como se fosse um contrato de locação, ok? Não foi uma locação, não foi um contrato de administração, para nós entendermos bem, mas é como se fosse um contrato de locação. Então Deus nos concedeu isso, condicionado à obediência da sua palavra. Então vamos lá, existe um contrato de administração, um contrato de locação. Então existe uma pessoa que ela tem a posse de uma casa, ok? Mas ela então agora cedeu a você um contrato de locação, um contrato de administração da casa que é dela, tá? Só que diante desse contrato, ok? A única coisa que você não pode fazer para que esse contrato seja encerrado é comer da árvore, do fruto de uma árvore que tem atrás dessa casa. Ponto. Aí a minha pergunta é agora, esse dono da casa, ele pode fazer algo na casa sem que você participe? Não pode, os nossos contratos funcionam dessa maneira. Não, ele vai fazer, mas através de você. Algo vai acontecer na casa, mas através de você. Agora a pergunta é, você pode fazer o que você quiser nessa casa? Por um lado, sim. Mas do outro lado também, você precisa ser sábio, sabendo que a casa não é sua
em algum momento você vai ter que prestar conta. Então aqui nós já começamos a fundamentar e entender a questão da mordomia. Então a mordomia é governar, é administrar algo que não é nosso, mas foi nos confiado. Eu sempre, né, aprendi, enfim, com os meus familiares, né, minha mãe, muitos tios e irmãos depois também na vida da igreja, que nós precisamos de cuidar daquilo que é emprestado, né? Então, se eu estou com algo emprestado, eu preciso cuidar daquilo não só como se fosse meu, melhor ainda do que fosse meu. Por quê? Porque isso está ligado, né? Pensando, está ligado com essa perspectiva de mordomo. Não é meu, mas foi confiado a mim. Então, meu cuidado precisa ser muito maior. A minha dedicação precisa ser muito maior. Mas eu e você partimos aqui da mordomia real. O ponto da mordomia real parte de que Deus, Ele é o dono de todas as coisas. É Ele que criou, ok? E eu quero, junto, né, com isso, para nós ratificarmos isso no nosso coração, ler com você Salmos, capítulo 24, versículo 1 e 2, que a Bíblia expressa com clareza que a terra pertence a Deus. Olha só o que diz o texto. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então, ponto. Deus é proprietário da terra e de todas as coisas que estão nela. Ele é o autor, Ele é o criador, foi Ele quem fundou, Ele que estabeleceu. Então, a autoridade é dele. Logo, então, Deus sendo o proprietário da terra, Ele pode nos conceder agora essa espécie de mandato de autoridade, ou seja, essa gestão por conta do seu mandato de autoridade. Porque Ele tem autoridade sobre a criação. Então, Ele agora nos entrega, né, como se fosse a chave. Ele nos diz, ó, ok, é meu, mas eu vou colocar em sua mão. Então, sob esse mandato, eu e você somos responsáveis perante Deus, que é o dono de tudo, de todo o uso, né, do uso de todos os recursos que Ele nos confiou. Só que, né, avançando, o que vai acontecer futuramente? Nós seremos avaliados, nós seremos julgados conforme a eficiência que nós gerimos os recursos que Deus nos confiou. Então aqui, basicamente, está a figura do mordomo. Então o mordomo ele não é dono, não, mas ele tem autoridade. Deus é o dono de todas as coisas, então Ele nos fez esse mordomo. Ele nos confiou, Ele nos colocou nessa posição de autoridade para gerenciar, para administrar, para liderar aquilo que é dele. E eu e você, lá na frente, futuramente, seremos julgados pelo próprio Deus, a maneira, conforme a eficácia, conforme, né, aquilo que nós fizemos com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Então Deus, né, nos fez, irmãos, Deus nos fez gerentes, né? Deus nos fez governantes, Deus nos fez líderes, administradores do planeta. E tudo que ocorre aqui é responsabilidade nossa. Talvez você vai pensar, pastor, mas nós vamos agir independente de Deus. Não, irmãos, não existe independência de Deus aqui. Eu só estou querendo dizer para você que na perspectiva do reino, Deus nos confiou algo, ok? E se Ele nos confiou algo, nós somos responsáveis por isso que Ele nos confiou. E se há responsabilidade sobre isso que Ele nos confiou, haverá agora esse julgamento futuro por conta da maneira que nós administramos. Então Deus vai pedir conta da maneira daquilo que nós administramos, aquilo que Ele colocou sob o nosso cuidado. Talvez muitos tenham medo disso, talvez muitos ficam receosos disso, talvez muitos, né, agora ficam desesperados com isso, talvez achando que isso não combina com Jesus e com o amor de Deus. Pelo contrário, talvez essa seja uma maior oportunidade, essa seja a maior expressão de confiança que Deus tem em você, porque Ele confiou algo em suas mãos. Você é o mordomo do rei, você é da mordomia real. Então a revelação do reino de Deus nos tira da posição de vítima e nos coloca nessa posição de administradores, na posição de vencedor,
de mordomo real para administrarmos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.